Olá, queridos, graça e paz, pastor, professor Josias de Souza. Mais uma reflexão nossa aqui no nosso canal. Crer ou não crer? Eis a questão. A existência humana é uma realidade. Mas, embora quanto a isso não se possa negar, é necessário que a gente se pergunte o quanto dessa existência é real. Sim, essa pergunta é pertinente porque a definição de realidade é um tanto quanto, eu diria que ambígua. Não é? Se a definição de realidade for aquela encontrada no dicionário, então teremos o seguinte conceito. Realidade é substantivo feminino, característica ou particularidade do que é real. Tem existência verdadeira. Aquilo que existe verdadeiramente, circunstância ou situação real. Verdade. Exemplo, sua vontade se tornou realidade. Então veja, é bem verdade que existe o risco de o ser humano ser cometido de um desequilíbrio mental, uma doença, uma comorbidade. Mas o pai da ciência moderna, que foi René Descartes, ele, no seu discurso sobre o método, ele teoriza sobre potências enganadoras. Ele refere-se à possibilidade de um gênio maligno, ou segundo ele, um deus enganador, um ser poderoso e astuto que nos ilude sistematicamente, fazendo com que acreditemos em falsidades, até mesmo em verdades matemáticas. 3 mais 2 são 5. Essa hipótese é um recurso metodológico da dúvida hiperbólica para questionar todas as crenças. É a dúvida do produto cartesiano. A fim de encontrar uma verdade indubitável, que, para Descartes, é o próprio ato de duvidar ou pensar. Ele dizia, penso, logo existo, ou ergo cogito sum. Agora, um gênio maligno é idealizado por Descartes para fomentar uma dúvida da realidade? Veja bem, pode-se conceber a ideia da existência de um Deus maligno, que, bom, vejam vocês, pode tocar os homens de alguma maneira, ao ponto até de esse homem, quando acessado por esse ser maligno, titubear, ficar entre a ilusão e a própria realidade, que é a sua existência. Logo, se crê na existência objetiva. Eu existo. Mas não se crê na existência subjetiva do ser que toca ao ser humano ou acessa esse homem. Isso nem para o bem e nem para o mal. Os homens existem. É uma realidade. Eles pensam e existem. Agora, alguma coisa que pode tocá-los, sendo potência enganadora ou não, então vamos duvidar. Você duvida da sua existência, duvida que exista um ser, mas pode ser tocado por ele, e a dúvida está comendo solta nessa aí. Então, o pai da ciência moderna é o cara que duvida por excelência, viu? Esse daí duvida de tudo. Agora, mas crendo ou não, o homem pode ser acessado por potências enganadoras. Pode. Enquanto nessa forma de existência isso pode acontecer. E o engano mais utilizado pelo mal é fazer os homens pensarem que ele não existe. Por outro lado, vejamos o que diz sobre homens e demônios o escritor inglês C.S. Lewis, que escreve a seguinte coisa. Nossa raça, a raça humana, pode cair em 2 erros igualmente graves.
mas diametralmente opostos quanto aos demônios. O primeiro é não acreditar na existência deles. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Os demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam um materialista ou um bruxo com o mesmo prazer. Isso C.S. Lewis dizendo no seu livro Cartas de um Diabo ao seu aprendiz, né? Ele vai escrever isso aí na página 15. Bom, a ideia mais estapafúrdia é alguém reconhecer que um ser maligno, capaz de enganar a raça humana, possa ser venerado como se fosse um deus. É óbvio que não estamos falando de mitologia. Não estamos falando de mitologia, onde nós temos Loki. Loki é um Jotun, filho do gigante Ferbante e Laufey. E ele que foi adotado por Odin, com quem fez um pacto de sangue. Bom, Loki é descrito como deus da trapaça e da mentira. Olha, mas vive no palácio dos deuses em Asgard. Ele é adotado, e porque ele é adotado, mesmo sendo o deus da mentira, ele vive no palácio junto com Odin e os outros deuses nórdicos. Muito bem. Agora, na mitologia se reconhecem ser fabulosas esses contos, ao passo que na realidade, a realidade humana, né, a existência humana não conta na sua realidade com deuses, semideuses, gigantes Jotuns, não é? Não tem aqui um Jotunheim, não. Aqui a gente não tem nem Asgard nem Midgard. Aqui não, é a realidade. Então a gente separa o mito da realidade. Agora, a realidade conta com um único Deus, e não é mitológico. Criador e Salvador do homem. Mas isso, se as potências enganadoras não sugerirem que a existência sem Deus é mais científica do que a crença nele. Como se a ciência pudesse deixar de existir se os seres humanos acreditarem na existência do Deus cristão. Viu? Olha isso, hein? Como se acreditou na existência do Deus cristão, então a ciência vai deixar de existir. Ou melhor, ou que Deus, o Deus cristão, é de alguma maneira contra as ciências. Deus não é a favor da ciência. Na mentalidade, veja bem. Então, quando você vê isso, você acaba ficando um pouco cético em relação ao Deus que criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Porque acaba não sendo muito provável que esse mesmo Deus que criou o homem, segundo a sua imagem e semelhança, seja o mesmo Deus quem deu a capacidade desse homem criar mecanismos de ciências. Uma mente cientificista. Então veja bem, bom, essas potências enganadoras, né, que acreditem ou não, ela cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, as potências enganadoras, elas cegam o entendimento de quem não crê, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Veja bem, não para que não creia em fábulas, não para que não creia em mitologia. Então, a única cegueira é na direção do Deus que criou o homem, a sua imagem e a semelhança. As outras coisas estão todas no bojo. Mas na hora da crença em Deus, aí não se quer. Por quê? Porque a potência enganadora está lá. Muito bem. Enquanto isso, a máxima se mantém. Ou seja, aquele que crê será salvo, ao passo que quem não crê condena-se a si mesmo a viver em um mundo sem esperança, onde a morte faz desaparecer
todo e qualquer sentido da vida. Para que você vai viver assim? Você vai morrer. E torna a própria existência em algo medonho e assustador. No fim, se resume ao que disse o apóstolo Paulo para aqueles que não creem em Deus: comam e bebam, porque amanhã vocês vão morrer. Essa é a certeza daquele que tem a dúvida como padrão de vida. Que Deus nos livre desse tipo de dúvida cruel.